Oi, Marta, boa noite. Oi, Cláudia, boa noite. Un placer tenerte aquí. Vamos a esperar que vayan entrando nossas convidadas, seguidoras, para escutar a live de hoje en un tema tan importante. Oi, Rosa, boa noite. Un placer recibirte. Boa noite, Marta. Oi, Dulce. Un placer tenerte aquí. Oi, queridas. Oi, Patricia. Boa noite. Vamos a dejar que vayan entrando esta quarta-feira para falar de este tema tan importante como es ese check-up que se faz esta mulher madura y que muchas veces precisa entender qué es lo que tiene que olhar para buscar aquella cualidad de vida que muchas veces precisa reconquistar, porque acontecieron muchas cosas en su menopausa y en esta fase de la vida que requieren un otro olhar desde su médico o médica de cabecera y que hoy Claudia nos va a ir respondiendo. Vamos a ir convidando a la Claudia. Vamos lá. Convite. Oi, Celina, boa noite. Vamos a ver si Claudia entra. Hola! Oi, feliz ano novo para você! ¡Qué alegría verte! Estaba Tudo con bom? saudades, Claudia. Sí, nos vimos tanto el año pasado que ahora desde noviembre que a gente no se ve, mas estamos aquí abriendo o ano hoy y Celina nos manda un buenas noches Celina, buenas noches a todos. Y la verdad, Claudia, bueno, primero para todos los que van entrando y los que no te conocen, la doctora Claudia es endocrinologista y también metabologista por la Facultad de Medicina da USP, coordenadora do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Sírio-Libanês, coordenadora do Departamento da ABESO, Associação Brasileira para o Estudio da Obesidade e Síndrome Metabólica, y también de trastornos alimentares. Participa da columna Bella Online, letra de médico, autora do libro Como Cuidar da Obesidade por o Hospital Sírio-Libanês. Bom, ô Laura, vou só te corrigir, porque eu saí da Veja Online e estou no Globo. ¡Ay, bueno! A minha coluna más nada menos, salimos de uno y entramos en otro. Tenemos que hacer esa actualización entonces na bio de tu parte como columnista. Agora a gente resolve. Tá? Mas la verdad que un placer tenerte aquí, Claudia. Gustaría contarte, la semana pasada tuvimos a Adriana, ontem tuvimos a la doctora Valdenici, y sinceramente el objetivo así muy fuerte do camino es toda esta cosa de autocuidado y de cómo comenzar este año que viene con bastantes cosas, ¿sí? Con un desgaste que traemos del 2020, 2021, un año de elecciones, un año donde Brasil está con algunas cosas en cuanto a la parte financiera, económica, hay preocupación, y lo mejor que podemos hacer, como siempre, es a prevención y el cuidado. Entonces, gustaría mucho que comenzáramos por ese concepto de check-up y que eu que te conozco como médica, você lee muchas veces entre líneas en lo que esta mujer tiene que ver en su control anual, esa propuesta tua da dieta mediterránea como un camino para el autocuidado y siempre con ese olhar también de reposición que você trae como un todo, no solo vinculado al deseo sexual. Así que é tudo teu. Começamos o ano, temos que começar com tudo, né, Laura? Eu acho que é importante para as mulheres que ficaram ausentes dos consultórios e dos seus check-ups nesses 2 anos de pandemia e que agora estão vacinadas, a grande maioria com as 3 doses, já imunizadas, voltar para fazer os seus check-ups, seja com o seu clínico, com o seu ginecologista. É importante ver como é que esse organismo ficou nesses 2 anos,
tanto a parte metabólica, hormonal, como os órgãos, como é que esse organismo suportou e enfrentou todo esse estresse. E muitas tiveram Covid, umas mais leves, outras mais graves. Então, eu acho que a gente tem que começar o ano atualizando os exames, os check-ups, cada um buscando rever. Porque a gente aprendeu nesses 2 anos que as pessoas que tiveram Covid tiveram muita repercussão desse Covid, não só no período que estavam doentes, mas no pós-Covid. Problemas com cabelo, problemas com memória, perda muscular, muita coisa foi afetada. E para nós mulheres que estamos numa faixa etária inteligente, que a gente já tem momentos de perda, a gente também perdeu muito mais. Então, acho que a primeira coisa é rever como é que está essa parte clínica num todo, né? A segunda coisa, ver o que aconteceu com seu corpo e seu peso nesses 2 anos. Porque muitas pararam a atividade física, todas nós se movimentou menos, até porque tiveram menos eventos, menos locais para ir, ficamos mais confinadas, nem viajar direito a gente pôde. Então, como a gente lidou com esse sedentarismo, às vezes com o estresse, o descontrole emocional. Você perguntando para mim antes da live sobre uma reportagem que você leu de câncer e obesidade, isso é uma relação direta. Vocês sabem que eu trabalho aqui no Sírio, aqui tem o núcleo de oncologia e muitas pessoas têm uma relação diretamente proporcional ao ganho de peso e desenvolvimento de neoplasias, porque câncer, porque a gordura produz substâncias que são cancerígenas, que são estimulantes de células cancerígenas. Então, o ganho de peso também para uma faixa etária que já é mais alta aumenta muito esse risco, né? E tem as propostas que a gente pode conversar. Todo ano, uma série de especialistas nos Estados Unidos fazem uma avaliação. Foi isso que você disse aí da dieta do Mediterrâneo, uma avaliação de uma dieta que seja de fácil aceitação, fácil aplicabilidade, fácil aderência, que seja flexível e que traga bons resultados do ponto de vista de saúde e de peso. E pelo 5º ano consecutivo, a dieta do Mediterrâneo ganhou como a melhor dieta. Uau. Quem tem essa dieta de novo, a gente pode conversar. Então, não sei se eu continuo falando, se você prefere me perguntar. Não, eu gostaria primeiro de decirte isto. Eu sou tua paciente, chego ao consultório e você me mandou fazer um check-up. Eu chego com o resultado e você começa a olhar entre linhas. ¿Qué es lo que você busca en un check-up de una mujer madura para observar diferente a la de una persona de 30 o 35? Primera cosa, es o colesterol, es a diabetes, es la parte hormonal, es la parte de vitaminas. ¿Qué es lo que primero enxergás de un check-up? ¿Qué es lo que, la deficiencia primera é isso? Eu acho tudo, porque vamos combinar que são as mulheres que estão ou no climatério ou entrando na menopausa ou já menopausadas. Elas têm um maior risco de câncer, elas têm um maior risco de osteoporose, então eu tenho que olhar para o osso. Para olhar para o osso, eu tenho que olhar para as vitaminas e com a qualidade alimentar. Então, a gente tem pacientes veganas, vegetarianas. Então, eu tenho que saber o tipo de dieta e alimentação que essa paciente faz. Eu tenho que ver o colesterol dela, porque depois da menopausa o colesterol sobe, o maior risco de doenças cardiovasculares, infartos, derrames, problemas de pressão. Então, além da qualidade alimentar, eu tenho que olhar esses índices para ver como eles estão. E, por fim, né, a cereja do bolo, para ver como estão os hormônios. Algumas pessoas precisam da reposição, têm uma necessidade maior, muitas não precisam da reposição, isso passou a ser um assunto até individual para cada caso, mas eu acho que a gente tem que olhar como um todo. Então, as pessoas que me conhecem, que costumam também aí outros colegas da mesma linha,
Sabe que a gente pergunta desde mora com quem, come o quê, como é quem prepara, como é que você dorme, porque eu acho que tudo faz parte de um contexto, né? Uhum, E uma coisa que as pessoas falam muito, tô cansada, tô desanimada, tô sem energia. A primeira coisa é você pensar em vitaminas e hormônios. E uma coisa que todo mundo esquece, eu pensei em falar isso para você hoje, é a qualidade do sono. Você não percebe como muitas vezes você dorme mal, você não entra no sono REM, no sono profundo, e esse sono piora sim muito com a menopausa. Então, uhum, muitas vezes você está buscando uma reposição hormonal ou um complexo vitamínico e o caminho não é por aí. uhum. Existem até vários aplicativos e vários aparelhinhos de empresas que você põe em relógio ou que você põe debaixo do travesseiro, meio que para monitorar um pouco esse seu sono e essa qualidade do sono, que às vezes você não acredita. E um Uhum. exame que você pensa que é para velho, que é para gordo, que é a polissonografia, é um exame que também faz parte do check-up e é muito importante. No, no, y es un divisor de aguas, Claudia, porque yo me lembro cuando vos me pidió a mí, dije, más, ¿por qué la va a pedir? Y vos sabe que hoy en Harvard, ellos explican de los 6 pilares que sustentan a este ser humano con lo que es su saúde como un todo, y a qualidade do sono, una cosa importantísima. Entonces, hay veces las personas asocian ese cansancio o al estrés, o al ritmo de vida, o a la falta de actividad física, o eso que você falou, o los hormonios y las vitaminas, y tal vez haya que hacer un estudio de sono, porque tal vez la solución venga por ahí. Entonces, olha que importante es olhar completo do médico cuando pide o check-up, porque la sensación y de todas las preguntas que fui recibiendo do público es, normalmente, o médico pide o check-up quase que en piloto automático, Claudia. Esa sutileza do que você está olhando, muchas veces es el paciente que le eleva al médico. El médico está acostumbrado, bueno, Papa Nicolau, mamografía, ultrassom, examen de sangue, mas no tiene ese olhar. Y por eso la idea es que você las alerte hoy a levar tal vez elas a la consulta estas dudas de ser investigadas porque quieren mejorar su calidad de vida. Ahora, ¿cómo juntás? Vimos, yo llegué con mi check-up y vos observó, me escuchó. Dentro de esa planificación que vos faz para mi año 2022, vamos a decirlo de una forma, ¿cómo entra la alimentación? Y ahí entra lo que querés hablar hoy, que es la dieta mediterránea, y la importancia de no hacer esas dietas tan restrictivas. Primeiro deixa eu falar, às vezes ganha assim como a dieta mediterrânea e você fala assim, bem, deixa eu ver o que tem que comer, que agora a partir de hoje eu vou comer só isso. Claro que isso é para você ter um roteiro alimentar, uma noção do que seguir, mas não significa que essa dieta é 100% perfeita e as outras não sejam. Inclusive, uma coisa que eu costumo dizer é que a dieta do brasileiro, a dieta trivial do arroz, feijão, da carne, do legumes, é uma dieta perfeita. É uma dieta completa com todos os nutrientes e grupos alimentares. E onde que tanto essa dieta brasileira como essa dieta do Mediterrâneo, elas se cruzam? Come-se de tudo, evita-se gordura, evita o excesso de açúcar, come proteínas magras. Então, é buscando coisas, e pode ser que a dieta mediterrânea clássica, quando você digita no Google, apareça um tipo de alimentação que é próprio da região do Mediterrâneo, não é nossa. Então, nós temos que fazer uma adequação para cá. Aquilo que para eles é de fácil acesso, baixo custo e quase que um trivial, como comer azeite no café da manhã, para nós não é muito bem assim. Mas você tem que fazer adaptação, que o que eu quero te dizer, Laura, não é que você precise comer o azeite no café da manhã, mas talvez a sua manteiga tenha que ser substituída. Talvez a gente precise de um produto menos gorduroso que a manteiga, entendeu? E deixar essas coisas gordurosas e que também são gostosas e de vez em quando a gente quer um pãozinho com manteiga para a exceção.
não a regra, Uhum. né? Bien. Adriana, ¿por qué el colesterol sube en la Claro. menopausa? Claudia, porque me acaban de preguntar, ¿por qué o colesterol sube en la menopausa? Fue una pregunta que vino de reiteradas seguidoras y gustaría que você nos explique qué es lo que acontece. O estrógeno que nós produzimos, ele nos protege a nós não termos muita formação do LDL, que é o colesterol ruim que tem na circulação. Então, por isso que os homens infartam mais até os 50 anos, vamos dizer assim. Porque eles não têm a proteção do estrógeno que nós temos. A partir dos 50 anos ou da menopausa, do momento que a gente não tem mais este estrógeno, o corpo da gente passa a ser um corpo, no ponto de vista de colesterol e lipoproteínas, igual ao do homem. Então, Entendi. aquela mulher que come errado ou que tem uma tendência familiar, começa a ter uma elevação do colesterol ruim. E aí, os riscos desse colesterol se depositar nas artérias do coração, da carótida, do cérebro, e aí aumenta a incidência de infartos na mulher, porque ela passa a se igualar ao perfil metabólico. Masculino. Ficou confuso? No, no, ficó perfecto. ¿Puedo preguntarte algo, Claudia? ¿O infarto da mulher es similar al del homem? É similar, assim, de Los sintomas, sintomas. é similar ao homem, é o similar. E o único é similar e é maior após a menopausa. O homem infarta mais que a mulher, sempre, mas depois da menopausa os índices quase que se igualam. Ok. Diabetes, Clau, en este check-up que vamos a hacer, ¿qué tenemos que tener de atenção? Não, os níveis glicêmicos, eles não têm a ver diretamente com a menopausa. A glicose, diferente do colesterol, aí ela tem mais a ver com o peso. Depois dos 40 e principalmente depois dos 50, quando a gente ganha peso, é no abdômen, é a circunferência. Uhum. Quanto maior a sua circunferência, mais gordura você tiver acumulando nesse abdômen, mais resistência você tem à insulina que você produz. Isso é, mais dificuldade a sua insulina tem para agir. Então, aquelas pessoas que têm muita gordura abdominal e têm um pâncreas que não consegue secretar muita insulina, é o momento que elas começam a ficar com alteração de glicose. Entendi. Então, por isso que é importante não perder peso, mas eu preciso diminuir circunferência, eu preciso diminuir gordura abdominal. Porque essa mesma gordura abdominal, Laura, que produz substâncias que aumentam o risco de trombose, aumentam o risco de infarto e derrame, aumentam o risco de pressão alta, de câncer. É tudo ligado a essa gordura abdominal. E por isso que no Covid, os gordinhos, as pessoas acima do peso, foram os que mais sofreram com essa pandemia. Porque justamente essa gordura abdominal atrapalha o sistema imunológico. E é justamente esse atrapalho o sistema imunológico que essas pessoas também ficam mais susceptíveis aos cânceres. Claudia, me preguntó una mujer, ¿qué es lo que debo cuidar post-Covid, durante el primer año post-Covid? Porque ela sente que tem muchas secuelas y que muchas veces o médico que la atiende le parece que es un exagero de ella. Entonces me dice, ¿a qué cosas hay que estar? Porque a memoria una de ellas, as mudanças nos exámenes de laboratorio son notorias, a memória e a fraqueza muscular. Então, todos nós estamos aprendendo com isso. A gente demorou até como médico a aceitar que esse pós-Covid é meio arrastado mesmo. Não é só aqueles 10, 15 dias que você fica com PCR positivo doente. A gente já viu que isso fica meio arrastado e para algumas pessoas demoram mais de ano. Não tem um remédio para isso. Ela tem que exercitar. Então, existem formas de você exercitar a sua mente para tentar recuperar um pouco dessa memória. Tem até jogos e aplicativos.
E para essa força, perda de força muscular, atividade física. Não tem jeito, a gente precisa exercitar o corpo e a mente. Claro que essa mulher buscou uma consulta pós-Covid, veio se ter faltando alguma vitamina, ela tem que repor, né? Lembrando que eu vi a Estela perguntando, a memória também tem muito a ver com a questão do sono. Então mistura tudo, né? Falta de Eso hormônio es muy pós-Covid. interesante, porque a veces uno lo asocia al COVID o al hormonal. Ahora también tenemos que agregar que si un paciente que tuvo COVID, perdón, que tiene problemas de sono, puede ser también una de las causas. Pode ser uma das causas, entendeu? E aí o que acontece? Depois que você tem o Covid, você também, por todo o susto que a gente teve com essa doença, você passa a se observar melhor. Então, assim, uma coisa que eu acho difícil é saber o quanto que a Laura, por exemplo, está esquecida pós-Covid, o quanto que ela já estava e não estava nem prestando atenção, Correcto. né? É que nem algumas pessoas tinham queda de cabelo e ela sentiu intensificar, mas ela já tinha uma queda de cabelo um pouquinho maior, né? Uhum. Alguém falou que tem neuropsicólogas que fazem reabilitação após o Covid. Tem, e tem muitos estudos. E fazendo um comercial aqui, vai ter um programa na CNN em março sobre o pós-Covid de 2 anos. São especialistas que vão falar como eles comprovaram esse pós-Covid, como eles estão trabalhando com isso. Porque alguém perguntou assim, quanto que perde de memória? Isso. Algumas pessoas não sabem voltar para casa, às vezes estão no trânsito e não sabem para onde ir. Não é que esqueceu uma chave ou esqueceu um compromisso, ela simplesmente está dirigindo num roteiro que é comum, por exemplo, o seu roteiro de trabalho, casa, e para numa avenida e não sabe para onde ir. Então, a gente escutou isso muito, que ela para o carro e fica pensando. Bien. Claudia, entonces hasta ahora sabemos un buen check-up, oler todos estos índices. La dieta mediterránea nuevamente ganó el premio a ser la mejor dieta, digamos, por la riqueza, por la variedad de alimentos y todo más. ¿Y cómo colocarías dentro de ese escenario a parte hormonal para buscar el equilibrio de esta mujer? Más no la parte hormonal desde la libido y lo sexual, sino cómo esa falta hormonal también influencia, você falou, a parte muscular, a parte cognitiva, a parte do sono, é muito mais amplo que só a parte da libido. Então, gostaria que hablaras um pouco de isso, porque eu acho que é uma coisa muito mais ampla, que tem muito mais a ver com a médica geral que só com a ginecologista. Não, olha, sem dúvida nenhuma, todas as mulheres que estão nos ouvindo e que já passaram pela essa última menstruação e entraram nessa menopausa, sabe que existe uma diferença nítida entre antes e depois. Nem tudo é consertado com a reposição hormonal. E todas podem fazer a reposição hormonal. Tem muitas mulheres que têm contraindicações, riscos e não podem fazer. Mas essas mulheres também vão viver até os 90 anos, que é a expectativa. Como é que elas têm que fazer? Primeiro, assim, eu acho... Peraí, deixa eu fazer um briefing aqui. Não existe só os hormônios sexuais. Tem os hormônios da tireoide, tem as pessoas que estão usando corticoide, que é um hormônio da adrenal, sem saber que está usando, às vezes porque é um remédio de nariz, ou um creminho, uma pomadinha, isso também interfere. Então, existem outros hormônios envolvidos sem ser os sexuais. Mas nem sempre só a reposição do sexual vai dar o bem-estar. Aí nós temos que ver um contexto. Sabe, Laura, eu tenho muitas pacientes na faixa de 80, 85 anos que nunca fizeram reposição hormonal, por motivos diversos, mas controlam o peso, controlam a alimentação, fazem atividade física. Hoje eu atendi uma senhora de 85 anos, que se eu não tivesse visto na ficha, eu não ia acreditar. Ela nada 4 vezes por semana. É magrinha, ela come super saudável, os exames estão perfeitos. Então, assim,
não é só o hormônio, a reposição, porque às vezes eu ouvi isso de um psiquiatra outro dia, que a gente parece meio no sentido de esperando o milagre do paraíso. Não, não tem milagre. É a gente que tem que correr atrás do milagre. Então, não é só... Então, você tem que ter um estilo de vida saudável dentro das condições todas que você tem disponíveis. Às vezes, para algumas mulheres, a reposição é necessária, importante, e sendo feita com acompanhamento, tem muito valor também. Mas a gente pode dizer vários exemplos de mulheres que não fazem reposição, estão bem, porque talvez tenham um estilo de vida saudável. Não sei se eu respondi sua pergunta, é isso? Totalmente. Y yo voy a reforzar una cosa que de nuevo vienen trayendo todas las columnistas médicas do camino. O sea, esta saúde integral se apoya en diferentes pilares. Actividad física, a dieta, a qualidade do sono, a vida social, el equilibrio emocional, a vida espiritual también. ¿Por qué no, Claudia, colocarla? Entonces, yo acho que muchas veces no solo es los números de check-up, sino es esa capacidad do profesional de leer a esta mujer como un todo. ¿Sí? Y qué importante, Claudia, olha, 85 años, ela nada 4 veces y está en su peso. Olha, de nuevo, Não, peso, sabe, actividad física. que sempre que você me convida para essas lives, eu falo, Laura, nós vamos falar a mesma coisa. Mas tem que falar, porque as gente, mulheres seguem com o excesso não, de peso, seguem sedentárias. não existe outra fórmula, porque se eu pudesse prescrever um remédio, eu anunciava um remédio. E hoje eu vi uma outra coisa, Laura, muito interessante. Um custo alto, mas eu sei que muitas que estão ouvindo têm. Existe um relógio, eu achei isso muito interessante. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas existe um relógio que ele é conectado ao seu celular e ele coloca o seu perfil como todo. Não só a frequência cardíaca, pressão, quantos passos você andou, mas ele fala do seu estado emocional, do seu sono. Então, assim, todos esses parâmetros que eu tô falando para você, a moça me mostrou já aqui, uma paciente que chegou com esse relógio, e ela falou uma frase, eu ia em todos os médicos e vim aqui, você falava isso, isso e isso. Na hora que eu botei o relógio e vi que eu estava no vermelho, e que à medida que eu fui relaxando, dormindo melhor, parando o meu trabalho, os parâmetros vão melhorando. Então, você vê que assim, o que eu quero dizer com isso? A tecnologia está tentando, de alguma forma, te mostrar que tudo tem que andar em conjunto. Não adianta você ser magra, mas dormir mal, comer mal, não fazer exercício. Entendeu? É um pouco de tudo. E eu achei esse relógio super interessante porque ela enxergou que não é um médico falando. E na hora que ela fez as modificações lá que ela tinha que fazer, o negócio de vermelho foi para verde. Entendeu? Mas é isso. Cada um acaba se tocando de alguma forma, né? Bien, bien. Claudia, tenemos alguien que dice, após o COVID, ¿cuánto tiempo posso fazer meus exámenes de sangue de rotina? O sea, depois do COVID. Assim, algumas pessoas que tiveram COVID, elas usaram corticoide. Então, a gente pede para fazer os exames de rotina 30 dias depois que terminou o corticoide ou 30 dias depois do COVID. O corticoide atrapalha a parte hormonal, por isso você tem meio que se desintoxicar e esperar uns 30 dias. Bien. Claudia, ¿qué es lo que más viste de deterioro post-COVID para aquellas que no tuvieron COVID no consultorio? Não entendi. Emocional, claro. Ontem, cuando estábamos conversando, separamos a las personas que tuvieron COVID y de las que no tuvieron COVID. ¿Qué es lo que você vio con estas mujeres que han voltado al consultorio a hacer sus check-ups y todo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de estas mujeres cuando han voltado a sus consultas? ¿A dónde estuvo el deterioro? ¿Ha sido emocional? ¿Ha sido físico? ¿Has visto más depresión?
ha visto más trastorno de ansiedad, ha visto más abuso de sustancias. Aonde o termômetro te demonstrou que o custo foi muito alto, além do check-up? Laura, aí eu acho que para mim fica difícil essa resposta, porque eu atendi muito Covid. E eu ainda atendo no Sírio, eu tenho pacientes com Covid, então eu vi muitos pacientes em UTI. Então eu diria para você que depende do grau de Covid. As pessoas que tiveram um quadro leve, em casa, com medicação via oral, eu acho que atingiu pouco. Talvez no momento, mas algumas resolveram melhorar estilo de vida. As que tiveram internadas, entubadas, em UTI, eu acho que aí mexeu mais foi no emocional. O organismo até se consertou depois. Continua com um pouco de queixa de fraqueza, mas eu sinto que o susto, porque é uma doença muito triste. Eu não sei se você entende, mas principalmente no começo, eu dizer só de você pegar o teste, você sabe disso. Você vai me dizer que você sabe disso. Só de você pegar o teste, você não tinha nem positivo. Mas só de você pegar o teste, você já entrava em pânico. No começo era assim. Quando a pessoa vinha para o hospital, veja bem, no próprio hospital existia escala. Você ficava num quarto, dependendo da sua oxigenação, você ia para uma semi-intensiva, dependendo da oxigenação, você ia para a UTI para ser entubada. E a intubação era uma coisa necessária, uma prática médica normal, necessária, mas você é uma coisa que você ia sendo avisado, e pelos monitores você sabia que você estava indo. E quando ia ser entubada, a gente falava assim, Laura, para quem você quer ligar? Porque nós vamos te sedar e te entubar. Então você imagina que é um momento que você, a partir dali, você não sabe, você não é mais você. Você sabe que a partir do momento que você vai ser sedado, acabou. Você não sabe se você volta ou não. E as pessoas que tiveram maridos, filhos, familiares nessa situação, viveram muito isso. E o primeiro ano, então, que os hospitais não permitiam visita, isso foi ainda mais doloroso. Então, assim, eu acho que o que eu mais vi foi o emocional, em primeiro lugar. As pessoas que usaram muito corticoide, recuperação de peso, diabetes descompensado, entendeu? Outras coisas. Mas realmente, assim, para nós, o que ficou assim de impactante foi essa parte. Claudia, hoy los hospitales o los consultorios están sugiriendo el acompañamiento terapêutico como parte da recuperação, que eu acho fundamental. Não, a gente sugere até para as pessoas que perderam pessoas nesse Covid, porque não tiveram aquele sepultamento que você vive, não realizaram a perda, né? Então, até para os que ficaram, muitos precisam de um acompanhamento terapêutico. Tenemos alguien que colocó perdí meu marido. Eu acho que debe ser una situación así. Por eso estoy tan preocupada desde el camino, Claudia, de buscarles qué quedó de escena, cómo salimos de esto y cómo nos volvemos a colocar en pie. Por eso esta preocupación con la saúde, con el check-up, con el que las escuten 1, 2, 3, 20 veces, tienen que ver o peso, tienen que mexerse, tienen que buscar actividad física, tienen que buscar nuevas habilidades, un nuevo propósito en su vida, tal vez un tercer sector para tener esos desafíos intelectuales en donde de a poco las personas vuelten a tener una vida, no te digo que como la de antes, más normal posible, o más readaptadas posibles. Y, de nuevo, a dieta, la alimentación, o sono, presten atención, porque yo acho que lo que trae Claudia, que parece que es una cosa que nos hemos repetido inúmeras veces, las personas no lo aplican, Claudia. Escutan, mas hay una cuestión de dificultad en la mudanza de hábito. Terrible, terrible. Você cuando me dice muchas veces, María Laura, otra vez lo mismo, sí, Claudia, porque yo leo. Entonces, yo gustaría que reforzáramos hoy eso de importancia de buscar nuevos hábitos, de buscar nuevas rutinas, aunque sea en pequeños objetivos diarios, Claudia.
Porque eu acho que isso é Mas o que eu vai acho fazer a que é diferença. muito motivacional, né, Laura? Sim. Existem pessoas que acham que a solução vai vir de fora. E a solução vem da gente. E eu acho que essa motivação, quando você sabe o que você tem que fazer e você não consegue, eu acho que você tem que buscar ajuda para isso. Isso. Seja de um médico, seja de um terapeuta. Eu acho que você ter a humildade de falar, olha, eu sei que eu tenho que fazer ginástica, eu sei que eu tenho que perder peso, eu sei o que eu tenho que fazer isso, não consigo. Vamos ver por que você não consegue. Ou vamos botar metas menores, ou vamos começar de um outro jeito. As pessoas são diferentes, mas eu acho que existe recurso, existe ajuda. Uhum. O Covid, na minha opinião, assim, foi, agora a gente olhando para trás, como um câncer, como qualquer outra doença, aleatoriamente ela vem para uma pessoa. Existem as pessoas que se cuidam muito e ficam doentes, e existem as pessoas que não se cuidam e também ficam doentes. Então, não é que quem pegou Covid não se cuida e quem não pegou se cuida e vice-versa. Mas sempre que a gente está com um organismo mais forte e saudável num todo, até no emocional, a gente consegue enfrentar a doença melhor e sair da doença melhor. Isso. Entendeu? Porque o problema não é você pegar o Covid, mas você enfrentar o pós-Covid e retomar sua vida pós-Covid como se fosse um câncer. Você sabe que na nossa faixa etária o índice de câncer é muito alto. Quantas amigas conhecidas estão com câncer de No, mama? no, y subió un 70%, por ejemplo, cáncer de mama, por a gente que deixou de fazer-se mamografia e controle por a pandemia. Mas quando você descobre hoje um câncer, não é o fim da linha. Não. Mas se você se cuida e previne, você enfrenta isso bem e sai disso bem. Porque a aleatoriedade a gente não tem controle. O que a gente tem controle são os nossos hábitos e o nosso check-up, nossa avaliação. O resto, né? Claudia, ¿qué pasó con el alcoholismo? Porque ya que hablamos un poquito de obesidad y en este periodo de pandemia, ¿qué viste en relación al alcoholismo en este periodo? Na mulher. Não, muitas ganharam peso, muitas, porque se movimentaram menos. Tem aquelas que nem exercitaram, mas que não faziam exercício, mas pelo menos andavam ao supermercado, ao shopping, e a movimentação diminuiu muito. Algumas mulheres começaram a beber bastante, até porque geralmente a gente abria um vinho no sábado e domingo, mas aí todo dia virou sábado e domingo, então aumentou muito o álcool. E acaba aumentando também a comida, né? Porque era uma fração que a gente tinha era comer. Quando Ao te mesmo parece que a mulher tem que estar atenta ao consumo de álcool que ela tem no dia a dia? o máximo. Sim. Então, o recomendado é no máximo uma taça de vinho tinto por dia. Ponto. O resto é tudo a mais. Isso é o que, por exemplo, é comprovado que traz algum bem-estar. A gente não abre, não toma uma taça de vinho. As pessoas falam assim, eu tomo todo dia uma taça. Eu acho que é muito autocontrole você abrir uma garrafa, tomar uma taça, fechar e botar na geladeira. Tem que ter um autocontrole muito grande. E o vinho é carboidrato, o vinho tem caloria, e tem muita gente que não se atenta que ganha peso com o álcool, né? Bien. Tenemos una pregunta, dicen que la reposición hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Podés responder, ya más o menos sabemos la respuesta, más para alguien que está desde Portugal, a ver qué le respondemos, Claudia. Não, por isso que a reposição é individual. Você tem que procurar um profissional que faça a reposição hormonal, fazer o seu check-up, ver se você não tem nada de risco atual para começar uma reposição hormonal, história familiar, história pregressa, e aí você faz essa reposição hormonal com o acompanhamento desse profissional que tem que vigiar a mama, tem que vigiar o útero, possíveis alterações que a reposição hormonal cause. Claudia, alguien preguntó,
¿qué es más importante? ¿Hacer actividad física y estar con unos kiliños a más o estar magra y no hacer actividad física? ¿Querés que te repita? Te repito. Não, eu entendi. Olha, isso é um ponto importante. Você vai falar assim, quando uma paciente, eu vou responder, mas deixa eu... Quando uma paciente vai no seu consultório, você pesa, mede, você fala para mim quantos quilos eu estou acima do peso? Não. Eu vejo a sua história, Laura. De repente, você nunca foi uma pessoa magra, você tem um sobrepeso ou uma obesidade leve, mas você pratica esporte, você come saudável e você tem seus exames todos bons. E não está ganhando peso a cada consulta que você vem aqui. Muitas vezes nem implico com o seu peso. Esse pode ser o seu biotipo, a sua constituição. Você pode até sonhar em ter 5, 6 quilos mais magra, mas seja muito difícil para você. Então, nem sempre o peso é importante, é o contexto. Então, claro que como médico eu tenho que te dizer, bom seria a magrinha que faz esporte. Mas sem dúvida nenhuma, se você tem os exames bons, se você se alimenta bem e você se exercita, eu não estou preocupada com 3, 4, 5 quilinhos a mais. Existem realmente muitas mulheres magras que comem muito mal, têm colesterol alterado, têm osteoporose, têm falta de vitamina, não faz esporte, não tem massa muscular, mas são magras. Então, peso não é sinal de saúde. É mais um parâmetro que a gente usa quando olha a paciente como um todo. Bien. ¿No? Novamente preguntaron após o Covid cuál es el tiempo certo para hacer todos los exámenes. Marcela falou que se habían tomado corticoides, tenían que desmamarse do corticoide, esperar unos 30, 40 días para poder hacer el check-up. ¿Correcto? Sí. Cualquier momento me coloco al lado teu avental y ya soy médica. Ya estoy pronta para entrar en el consultorio con você. Cláudia, tem mais que están preocupadas con a saúde dos jóvenes. Antes de ir fechando, me gustaría que nos falaras un poco qué pasó con la obesidad da gente joven, qué pasó con esta cosa de haber ficado dentro, de haber dejado de hacer esporte, y qué también es lo que você veo no consultorio en relación a la gente de 20, 25, que podrían ser nuestros filhos. Você sabe, Laura, que eu vi um documentário sobre os jovens agora e eu achei, assim, pesado uma frase que eu vou falar, que não é minha, é de um psiquiatra, e que ele fala que, pela primeira vez, essa nova geração, a palavra é feia, está vindo muito mais cretina que a nossa. Por quê? Porque você não tem ideia da quantidade de crianças de 0 a 2 anos que passam a maior parte do tempo em frente a uma tela. O desenvolvimento cerebral está muito prejudicado, locomotor, muscular, ósseo, e aí soma, às vezes, a um lar que tem uma qualidade alimentar ruim, a obesidade vem junto. Então, assim, é uma geração que está sofrida. É uma geração que não sabe conversar por causa das telas, não se exercitam, não se movimentam, vivem cansados. Todo mundo aqui tem um jovem próximo, seja filho, neto, vizinho, e você vê que é difícil esse pessoal ter uma vida saudável. Então, toda vez que vem um jovem aqui no consultório, a mãe fala a mesma coisa. Dorme de madrugada, pendurado no celular, mexendo com os amigos, acorda tarde, sempre cansado, sempre sem disposição, mal humor, não gosta de verdura nenhuma, não gosta de legume nenhum, não come fruta nenhuma. Acho que essa geração não sabe nem o que é um livro, para ser honesta com você. Né? É assim, com algumas exceções, estou falando uma grande maioria, então é uma geração que aí a alimentação vem junto com tudo isso, entendeu? Por isso acho, Cláudia, uma coisa que eu também martelo muito no caminho. Muitas vezes, as mães sofrem do ninho vazio.
e haja aquelas, os filhos já saíram, já cresceram, já fizeram sua tarefa, sentem o vazio interno. Eu acho que neste momento temos uma responsabilidade tão grande, Cláudia, de mostrarles em nossos hábitos diários que a gente sai a caminhar, ou que a gente faz atividade física, o que a gente coloca no prato, o tempo que a gente dá no entorno da mesa para o diálogo, para a conversa, que não seja só num aplicativo, no WhatsApp ou na tela. Nós hoje, os adultos 50 mais, novamente temos uma responsabilidade com essa geração que há 2 ou 3 anos atrás parecia que já os havíamos encaminhado. E eu acho que eles hoje novamente estão precisando, não desde o lugar de considerar a eles que são crianças e nós adultos de um superior ou inferior, mas sim como uma coisa de acolherlos e de mostrarles hábitos, esos simples hábitos diários. Nós estamos numa geração que a gente já tem que ser exemplo para os netos, né, Laura? Mas, porque os nossos filhos já não são dessa geração tão nova. Uhum. Mas eu vou te dizer o que a nossa geração precisa, que eu sinto aqui dos filhos. Mostrar como a gente pode envelhecer com a cabeça boa. Isso. Porque eu acho que hoje, com os recursos que existem, é normal a gente sofrer do ninho. Silenciou. Agora voltou. Só que muitos filhos estão carregando mães que não estão conseguindo lidar com isso, que estão deprimidas, que não buscam ajudas. Isso para eles é um peso, porque eles não conseguem levar a vida deles preocupado com essa mãe que chantageia, que dramatiza, que fala que está doente, que está engordando por solidão. E eu acho que hoje tem muito recurso, tem sites como o seu, tem reuniões, tem palestras, tem faculdades, tem serviços filantrópicos, tem gente que começa a trabalhar, montar coisa. Não sei, eu acho que eu concordo plenamente com você. Tem que servir de exemplo mental. E eu acho que, de novo, não? Que legado você quer deixar? Que propósito você tem com esses filhos? Que imagem você passa dessa mulher madura com sua experiência de vida, com seus anos e com esse vazio? Porque, sinceramente, Cláudia, a culpa, o mal humor, el passar a conta aos filhos, lo único que logra é que os filhos se afastem mais. Porque é muito difícil que um filho tenha o prazer de querer sentar-se com sua mãe na mesa, de conversar, de compartir um filme, de sair com o namorado, com a mulher, de aquele que tem a obrigação de sentar-se porque ela lhe passa a conta. Então, eu acho que isso é uma coisa que as mães e as mulheres têm que observar muito, porque isso é um grande divisor de águas. E quanto mais ela se ocupe, quanto mais desafios intelectuais tenha, ela vai cercar muito mais esses filhos. Porque é uma companhia agradável, uma pessoa que tem troca, que traz coisas novas, novas habilidades, novas ideias. Então, um pouco a função do caminho, dizer-lhe, senhor, a ver, você tem a autoestima abalada? Trabalhe, faça um processo de autoconhecimento. Você sofre um ninho vazio? Faça o luto, mas encare um processo resiliente e comece de novo. E talvez um lugar por onde começar, Cláudia, seja desde um check-up, desde sentar-se nessa consulta com a médica e dizer, olha, eu acho que há alguma coisa que não está bem e não sei por onde começar. E por isso estou hoje aqui. E a partir de aí, começar a descobrir por onde ela pode encontrar novos caminhos, novos lugares em onde reencontrarse. Porque você concorda que hoje a medicina nos vai oferecer, Cláudia, hasta 80, 85, 90 anos. Agora, que vida você vai fazer com esses anos a mais que a ciência te oferece? Vai depender de você. Vai depender de como Lara, você... eu acho engraçado que, assim, uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo talvez pensem assim, nossa, eu quero ser que nem elas, perfeita assim. Não, não somos perfeitas, né? Se você talvez entrevistar meus filhos, eles vão também falar que tem hora que eu chantageio, tem hora que eu dramatizo, tem hora que eu dou bronca, tô sem paciência, né? O marido também vai falar, dizer um monte de reclamação. A gente não é, a gente busca e a gente tenta e faz uma terapia e vai ler, e vai estudar e se apoia nas amigas, que eu acho que a amiga ainda é uma rede muito importante de apoio.
e para a gente descobrir que todo mundo tem os mesmos problemas. Então, não é que seja fácil, que a gente é super resolvido e que não tem problema. No. Se pegar... Mas eu mas acho que, a ¿sabes cuál es gente la diferencia, tenta. Claudia? El tener la humildad y de reconocer que uno no es perfecta, más que uno está buscando y uno está tentando. As pessoas que mais... Você fala, quem dá bronca em você? Minha médica me dá bronca, minhas amigas Oh, me dão muito. bronca. A doutora Adriana Vilarinho adora me dar bronca, me dá Todo. sermão, é ótimo. Então, assim, eu tomo bronca delas. Eu tenho até grupo de terço, as meninas me dão bronca, mas a gente leva isso como uma parceria. Porque se a gente não, também não for receber a crítica, o importante é você receber a crítica e pensar. Isso. Aonde que eu realmente estou errando, que eu posso mudar. Às vezes até os pacientes dão dica para a gente. Eu acho que um grande virtude e grande ganho que eu tenho do meu trabalho é que eu converso com quase 20 pessoas por dia. São 20 experiências de vida e elas me enriquecem, me ensinam muito e eu vivo aprendendo. Umas me contam frase, eu anoto, outras falam do relógio. Mas você entende, Claudia, que É o uma ponto troca. está, sí, en la curiosidad y en el querer mejorar, en tener esa actitud y de pensar que o copo es completo, o copo tem água e tem o ar. Você pode enxergar o ar ou enxergar a água do copo. Depende muito da atitude como você se coloca. E muitas mulheres se haviam quedado com a menopausa como que era uma pausa na vida. E não, e hoje a gente le está trazendo, junto com a ciência e com toda a parte intelectual, que pode haver uma vida maravilhosa depois dos 50, mas vai depender da inquietude e da atitude sua de querer buscar fontes que te alimentem, que te nutram, que te digan, olha, posso ler por aqui, posso olhar por lá. E tudo bem se é imperfecta. O ponto não é a imperfeição. O ponto é ficar paralisada, Cláudia. Isso é o que uno não quer. Não, é você ficar se queixando, reclamando, mas não Isso. tomar nenhuma iniciativa. Exato. Existe uma frase de Freud que ele fala, aprendi isso aqui com uma paciente. Com os anos, eu aprendi a ser dócil com o destino. Então, quando o destino vem com um problema, não adianta você arrancar os cabelos ou dizer, por que eu? Por que não você? Para e tenta enfrentar. O que você tem quando a gente é jovem, a gente fica apavorado. A gente vai ficando mais velha. Esse é o problema agora, seu filho vai morar fora. Vamos ver como é que a gente enfrenta, né? Mas isso é um ganho da maturidade, Cláudia. Essa coisa de enxergar-lo de um outro jeito, isso é uma das virtudes da maturidade. Me explico? Agora, temos comentários lindos. Carola Matarazzo puso, ninguém é perfeito, estamos no caminho, mas vocês nos inspiram. Obrigada, Carol. Celina, amistade é tudo. Bueno, Márcia Sadian Barreiro, deusa, supongo que deve ser a você. Patrícia Essa é uma guerreira, essa é uma guerreira que passou poucas e boas nesse Covid. Essa podia ser entrevistada. Essa é uma das guerreiras. Quem é? A Márcia Sadian Barreiros? A Márcia, Ok. A Márcia é uma guerreira. Entonces la vamos a convidar porque aparte ela es Patricia conmigo, ela es armenia y yo soy armenia, así que la vamos a tener ahí. E eu vou te dizer, eu aprendo com essas... a Márcia me ensinou como ela tem um equilíbrio no momento que a casa estava caindo. Ela tem uma calma, um jeito que eu falava, meu sonho é ser que nem você. A Carol puso, a veces a crítica doy, mas sabes una cosa, Carol, eu acho que cuando tus amigas, por ejemplo, te aman y te hacen una crítica, es porque justamente te aman. Eu acho, concordás, Cláudia, eu acho que esa es la función muchas veces do mundo femenino, de estar en un grupo de otras mujeres 50 más que viven y sienten las mismas cosas que nós estamos vivendo. E essa coisa de espelho ajuda muito, Cláudia, muito. Porque você não se sente sozinha, porque você se dá conta que outras passam por o mesmo. E que quando alguém te faz, talvez, uma crítica, um comentário, é porque talvez ela lo vivió ou porque te quer ver melhor. Então, eu acho que quando a crítica vem de alguém que te ama, é uma crítica construtiva. É que uma coisa, Laura, é crítica e a outra coisa é cobrança.
Se eu sou uma amiga que te cobro porque você não emagreceu, porque você não tá com uma roupa nova, porque você não foi em tal lugar, você não é, isso não é uma amizade. Amizade não é cobrança. Às vezes são críticas construtivas. As meninas sabem que eu falo. Ah, está muito desanimada, levanta aí. Mas não é crítica, porque também tem aquelas amigas que querem que você seja perfeita, que nem elas acham que são. Que você tem que comer igual a elas, você tem que ir para academia quantas vezes elas vão, tem que ter o corpo dela, o manequim dela. Não, isso não é amizade, isso é cobrança, isso é outra coisa. ¿Quieres que te diga? Yo acho que una cosa que podemos dejar entre todo lo que hablamos hoy, que yo acho que hoy fue casi un papo de dos amigas, una médica, la otra coach, qué es lo que sugiere, qué es lo que va aconteciendo, que aliás es una característica tuya, ¿no? En general, y lo mismo que acontece en el consultorio con vos, Claudia. Vos no, vos crea un vínculo. Lo mismo que acontece aquí dentro de la live, ¿no? Igual yo tan importante. Entonces, desearía pedirle a las seguidoras, en este momento tenemos 54 mujeres que nos están escuchando. Você tem un médico que no la satisfaz, que você no puede ser sincera con lo que você sente y con lo que você está viviendo, troque de médico. Procure, o médica, procure a alguien que você se sienta cómoda de poder contar qué es lo que está você viviendo y sintiendo en ese momento. Porque você tem que estar bien con su médico. El médico es que te va a leer, el que va a traducir la información que você leva. Mas pode ser um médico, Laura, pode ser uma psicóloga, pode ser uma psicanalista, pode ser, hoje tem as terapeutas nutricionais, porque às vezes o seu angústia é muito com a comida. Com a comida. E existem vários profissionais, até a sua personal. Eu tenho minha personal em Me Venda, ela faz terapia comigo também. Então, às vezes, o importante é você encaixar, né? Y sabes qué, procuren calidad de vida, no fiquen paralizadas o acomodadas en esa zona que todo el mundo fala de conforto, y yo falo que es una zona de desconforto, Claudia. Porque las personas dicen, ay, no, tengo una zona de conforto y no quiero mexer. Eso es un engaño, gente. Muchas veces decimos que es una zona de conforto y la verdad es una zona de desconforto. Entonces salgan, busquen, procuren, porque yo acho que hoy hay muchos recursos y, ¿sabes, Claudia? Creo que la medicina está muy atenta después do COVID a entender al paciente. Yo acho que para los médicos también mudó el cómo olhar a su paciente. Yo acho que hoy hay un olhar más integral, porque a parte emocional fue una cosa muy avalada con toda esta situación. Entonces, los médicos están trabalho de ver al paciente como un todo. ¿Concordás? Eu acho. Bien. E assim, eu acho que tem muitos médicos assim que gostam de conversar. Eu acho que é só encontrar. Mas às vezes a pessoa não tem condição, por isso que eu falo. Pode ser uma personal, pode ser entendeu? Até o padre da igreja. A gente usa todo mundo. Eu acho que qualquer recurso é válido para você buscar sua qualidade de vida física, psicológica, emocional, social, sim? Nossa, e até também na financeira. Está me assistindo, olha só, porque está me ligando e eu não atendi. ¡Ay, qué honra la nosa! ¡Qué honra! ¿Puedo decir algo? Un prazer tenerte no Espacio do Camino. Un prazer conversar con você. Y ¿sabes qué? Yo fico feliz porque cuando desliguemos ahora celular, ellas se van con energía, inspiradas. Mas así como diciendo, vou responder pergunta médica. Tá bom, me parece muito bem. Porque você fala que a gente só fica batendo papo, só vou responder pergunta Mas médica. ¿sabes cuántas respuestas médicas dimos con ese papo? ¿Tenés noción, Claudia, con este olhar nosso integral, cómo nos abrazamos a saúde desta mulher con todo lo que falamos? Olha, até Miami a gente acompaña, amiga. Opa! Bom, Regina Chucker está internada con un trasplante de pulmón y nos está asistiendo desde Wincor, ¿no? Así que, hola, tenemos de todos los lugares, con mucho respeto, con mucha gratitud por tu participación aquí y deseándole a todas voces que se cuiden, desde el sono, la academia, o régimen, el papo con las amigas, todo lo que for necesario para que voces estén bien.
Boa noite a todos. Obrigada, Cláudia, por estar aqui. Obrigada a você, Laura. Um prazer tenerte com a gente. Hasta Tá. a próxima live. Um beijo a todos. Fica gravada para o que precise. Boa noite.